A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria, que satisfação estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos a poderosa palavra de Deus, amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado quando nós colocarmos mais conteúdo novo. E você que deseja contribuir com essa obra, com esse canal, você pode estar contribuindo, aqui está o nosso QR Code, você pode deixar sua oferta de amor e carinho para a obra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar essa noite um texto maravilhoso da palavra de Deus aqui com você, que se encontra no livro de Gênesis capítulo de número 14, a partir do versículo de número 18, nós temos uma palavra muito poderosa aqui, que nos fala: Melquisedeque abençoa a Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos uma passagem muito maravilhosa, muito marcante, que nos fala que Melquisedeque, rei sacerdote de Salém, vem ter com Abraão e abençoa a Abraão, e Abraão devolve o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo também. Mas antes de nós fazermos uma avaliação do texto que é nos colocado aqui, nós temos que primeiro ver os acontecimentos, o contexto em que Abraão estava vivendo, inserido naquele momento. Nós, no capítulo 14, Abraão está peregrinando na terra de Canaã, já há mais de 10 anos ele está peregrinando sobre essa terra, que Deus havia falado que daria os seus descendentes, e a Bíblia vai nos falar que Deus havia abençoado Abraão, Deus havia dado grande prosperidade, riqueza para Abraão, de maneira tal que o texto vai nos dizer que o seu sobrinho Ló também, que estava com ele, foi grandemente abençoado. Ló também foi muito próspero quando estava com Abraão, de maneira que chegou um momento que os dois não podiam mais habitar juntos, né? Devido aos problemas dos pastores de Abraão e Ló. Então Abraão fala para Ló: olha, você pode escolher, no lado que você escolher, você pode ir. Vou dar a escolha para você escolher qualquer lado primeiro. E ali Ló, então, se apartando de Abraão, seu tio, ele vai para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque era uma terra que havia muito pasto, muita abundância de água, e ele se aparta de Abraão e vai armando suas tendas com seus rebanhos até próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. E a cidade de Sodoma e Gomorra é uma cidade que havia muitos pecados, segundo a Bíblia. E quando Ló está ali na sua peregrinação, a cidade de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e Gomorra, se envolve em uma guerra. E nessa guerra ele perde a guerra, e os reis vencedores da guerra levam tudo que era do rei de Sodoma cativo, suas fazendas, suas riquezas, inclusive Ló, que estava próximo ali a Sodoma, foi levado cativo e preso, junto também levado cativeiro. E se foram anunciar a Abraão que Ló, seu sobrinho, havia sido levado cativo. Então aqui nós temos a primeira lição. Muitas pessoas estão sendo abençoadas através da vida de outros, estão sendo agraciados, estão prosperando, mas às vezes elas querem sair, elas querem se apartar, elas não reconhecem o valor espiritual de determinadas pessoas que são colocadas por Deus nas nossas vidas para nos abençoar. São pessoas que são colocadas por Deus para ser canal de Deus sobre as nossas vidas. E muitas das vezes, por falta de discernimento espiritual, assim como Ló, muitos se apartam, né, das pessoas que foram colocadas por Deus para ser canal de bênção nas suas vidas. E finam pagando um preço muito alto. Ló, além de perder tudo quanto tinha, né, perdeu sua família, foi levado cativo. Mas Abraão, ao ficar sabendo da notícia, não ficou satisfeito. Ele arma 318 homens, nascidos em sua casa, 318 servos, e vai resgatar a Ló e a sua família. Ele ataca os reis, derrota os reis e resgata de volta Ló, a sua família e toda a fazenda de volta. E quando Abraão vem, né, dessa grande empreitada, dessa grande batalha, dessa grande guerra, que ele traz de volta, resgata de volta o seu sobrinho Ló, vem ao encontro então Melquisedeque, rei sacerdote de Salém. E quando ele se encontra Abraão, ele louva a Deus porque ele soube da vitória esmagadora de Abraão sobre aqueles reis, aqueles 5 reis que havia levado cativo a Ló,
e a sua família. Então ele diz: bendito seja o Senhor que entregou os seus inimigos às suas mãos, e ele trouxe pão e vinho para Abraão. E Abraão, então, reconhecendo a autoridade daquele servo, daquele sacerdote de Deus, ele então devolve o dízimo de tudo quanto ele possuía. Abraão devolve o dízimo. Então aqui nós temos uma das primeiras menções na Bíblia Sagrada acerca do dízimo. O dízimo, muitas pessoas falam, o dízimo é algo que foi da lei, então, no término da lei, o dízimo também terminou. Não, negativo. Aqui nós vemos que estamos 400 a 500 anos antes da lei, e Abraão está aqui dando o seu dízimo, honrando a Deus, servindo a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, porque o dízimo é um meio de adoração, de reconhecimento de que todas as bênçãos são provenientes de Deus e que nós temos que honrar a Deus com nossos bens materiais. Então, meu amigo, não creia na conversa das pessoas que falam que o dízimo não é para ser entregue para o sacerdote, o dízimo não é para ser dado da igreja, o dízimo não é para ser dado aquilo, que não precisa mais dizimar porque isso não está mais vigorando, isso não pode mais. Quer dizer, isso é tudo conversa balela, né? Balela. O dízimo, ele é uma fonte de bênção, ele é um meio de adorarmos a Deus com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos concede. E o próprio patriarca Abraão, que era amigo de Deus, andava com Deus, ele foi dizimista e ofertante. Ele pegou o dízimo e entregou a Melquisedeque, reconhecendo a autoridade sacerdotal desse. Abraão entrega o dízimo. Agora, aqui é importante nós ressaltar: Abraão não entregou o dízimo para qualquer instituição de caridade, fez cesta básica para doar. Não, Abraão não fez isso não. Abraão, ele deu ao sacerdote. Então o dízimo, ele tem um endereço certo. O dízimo é para ser entregue para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes de Deus que são os representantes de Deus aqui na terra e que vão administrar esses recursos que são direcionados em honra ao Senhor, em gratidão, em culto e adoração, que são esses recursos destinados, reconhecendo a grandeza do Senhor, tem que ser entregue para os sacerdotes. Então aqui nós vemos a Bíblia Sagrada que Abraão, ele devolve o dízimo, ele louva a Deus, reconhece verdadeiramente que Deus foi bom com ele na batalha, deu vitória, e ele, por gratidão de todas as bênçãos que havia recebido de Deus, ele devolve o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque abençoa a Abraão. Então aqui, quando você devolve o seu dízimo, o sacerdote vai abençoar. Ele está incumbido, ele está revestido da autoridade, ele está autorizado por Deus em abençoar a sua vida, em abençoar suas finanças, sua casa, sua família, seus negócios. Então, o que Melquisedeque faz? Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão e Melquisedeque abençoa a Abraão, amém? Então aqui Abraão, ele ia ter a bênção garantida. Se você quer ter as bênçãos garantidas do Senhor, seja um dizimista, seja um ofertante na obra do Senhor, contribua na obra de Deus. Não ter ouvido, não ter crédito aquelas pessoas que dizem que não é mais necessário dizimar, porque o dízimo, ele é uma fonte de bênção para aqueles que dizimam. A Bíblia diz: honra o Senhor teu Deus com as primícias da tua renda e das tuas fazendas, então transbordarão teus lagares e os teus celeiros transbordarão, seus lagares transbordarão de trigo e vinho, e você será grandemente abençoado. Amém? Então eu quero orar com você esse momento para que Deus venha iluminar sua mente, seu coração. Talvez você precise de algo mais, de uma bênção maior de Deus na sua vida financeira, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Comece sendo um dizimista, comece sendo um ofertante na obra de Deus, que Deus, ele vai te abençoar, vai abrir janelas e portas do céu e vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida, viu? O próprio Abraão, amigo de Deus, foi um dizimista fiel e foi abençoado pelo sacerdote do Deus vivo, e assim nós devemos proceder também de acordo com esses heróis de Deus que foram antes de nós. Eu quero orar com você esse momento. Senhor, eu oro agora que essa pessoa que me acompanha, Pai, que precisa de uma providência, precisa de uma bênção para a sua vida, e não sabe por onde começar. Pessoas que estão desorientadas, que não tem por onde começar, mas a Tua palavra fala que quando nós honramos o Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos abençoa. A bênção é liberada sobre a nossa vida. O Senhor possa iluminar, que essa pessoa, esse meu ouvinte, possa compreender a importância, meu Deus, dos dízimos, possa compreender a importância de honrar o Senhor com as suas ofertas, com as suas primícias, para que ela seja abençoada e enriquecida em tudo, tanto na sua vida material, espiritual e familiar, em todas as áreas, Senhor. As bênçãos do Senhor serão
serão liberadas sobre a vida dos que crerem e praticarem esses princípios que estão na tua palavra. Muito obrigado por comigo, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus, o Espírito Santo, possa falar mais e mais no seu coração e que você seja ricamente abençoado e agraciado no nome do Senhor Jesus. Amém.